Bom dia, já boa tarde a todos. Obrigado, Eliane. Eu queria agradecer primeiro ao Estadão e à FEComércio pela organização desse encontro e lembrar que nesse painel nós estamos discutindo representatividade e também formas de representação. Lembrar que quando começou a se falar de democracia, começou a se falar da representatividade, o Platão, que foi quem escreveu, e não era lá bem uma democracia como pensamos hoje, ele lembrou e disse a alguns que não queriam participar que não há nenhum problema em não participar da democracia, nenhum. Simplesmente tem que aceitar que será governado pelos que querem participar e pelos que gostam. E aí começam os nossos problemas. Os nossos problemas começam no abandono da discussão política no Brasil por um longo tempo. Que tempo é esse? Primeiro, lembrar a todos que a nossa democracia tem 50 anos, um pouquinho menos de 50 anos. Dom Pedro II governou o Brasil, ou imperou sobre o Brasil, por 58 anos. Nós temos menos democracia. E não é contínua, é em 2 períodos. É o que podemos chamar de democracia. A nossa Constituição está fazendo exatamente no ano que vem, é um ano importante, 30 anos. 30 anos de uma Constituição que teve pela última vez, representou pela última vez a existência de uma agenda democrática em discussão no país. Depois disso, nós abandonamos. Nós colocamos outros temas na agenda da sociedade. Na economia, na sociedade, temas que o Luiz Felipe já observou, temas muito importantes, mais específicos, mas a questão democrática saiu da nossa agenda. E saindo da nossa agenda, ela não foi mais discutida, ela foi deixada num canto, e ela nos levou à situação que estamos hoje. E qual é a situação que nós estamos hoje? É de pasmo. Não é outro termo a dizer. Estamos pasmos com o que estamos vendo todos os dias. As denúncias da Lava Jato, é verdade, afetam 10% da Câmara e 1/3 do Senado, mas elas afetam 20 partidos. Elas mencionam 400 políticos em torno disso. Ou seja, é um número muito grande, muito expressivo. E o que nós estamos vendo nos impressiona. E a pergunta que cabe é o seguinte: como é que nós chegamos nisso? O que deu tão errado para chegar nisso? Eu tenho uma sugestão de debate sobre o tema. Não tem a solução, ninguém tem. Mas uma ideia. Essa questão, ela remonta à essência da questão democrática. Qual é a essência da questão democrática? Eu diria até mais do que isso, de qualquer regime. Qualquer regime que lida com a gestão sobre o Estado, ela trata de 3 atividades que são inseparáveis. A primeira atividade, lutar pelo poder. Ela é inseparável. A segunda atividade, governar, exercer o poder. E a terceira atividade, negociar legítimos interesses que tentam influenciar políticas públicas. Essas 3 atividades são impossíveis de você evitar que elas existam. O que aconteceu conosco? Aconteceu que, paulatinamente e depois de um modo exponencial, os custos da luta pelo poder passaram a ser gigantescos, descomunais, por conta de sistemas e de processos que levaram à necessidade de muito dinheiro. O que isso provocou nas outras 2 atividades? O dinheiro era tanto, e a maneira de obtê-lo escusa, que não sobrou tempo para governar. Você pode achar que é brincadeira, mas é verdade. Governar é muito mais difícil do que os motoristas de táxi pensam. Quando sempre nos sugerem, o botão da felicidade. Não faz porque não tem vontade política. É complexo. Tão complexo. Tão difícil. E com tanta gente tão preocupada com isso, que muitas vezes nós nos perguntamos: essas decisões são tomadas com base em fatos e dados? Há rigor analítico para se chegar às conclusões que estão chegando? Não, não há. Não há rigor analítico e as decisões não são tomadas com fatos e dados. Então, tudo isso leva a um conjunto de problemas que perguntam: e o que essa gente fazia? Essa gente buscava dinheiro para renovar seu poder. Porque faz parte. E a terceira parte? A influência de setores legítimos, grupos de interesse, sobre o poder. Essa influência, como é que ela se manifestava?
como uma oportunidade para fazer caixa. Distorceu tudo. Essa é a razão, distorceu tudo. Mas o sintoma nós estamos vendo. Todos os dias está nos jornais, né? As televisões, os jornais, etc., estão nos mostrando aqui. Eu acho que foi super bem falada pelo Rogério, pelo Luiz Felipe, todo esse conjunto de distorções. Mas a causa raiz disso é o custo absolutamente gigantesco da luta pelo poder. Então, a tarefa é reduzir esse custo dramaticamente o mais rápido possível. E não parece ser muito complicado. Basta ver como é que ele se origina. Ele se origina, primeiro, pela enorme extensão geográfica no qual é disputado o poder. Então, o voto distrital é uma decisão, eu diria, imediata dessa questão. Quer dizer, reduz o distrito, você dá accountability, que é um fator super importante, mas também reduz a disputa. O custo da disputa. Até porque você imagina, num estado como São Paulo, que alguns têm helicóptero para fazer campanha e outros não têm dinheiro para gasolina. Isso também influencia a mudança de renovação, representatividade e assim por diante. Então, essas questões são importantes. Bom, voto distrital não há dúvida. Segundo, eu não vou me alongar, porque eu acho que aqui passamos toda a manhã todos concordando no fim das coligações nas eleições proporcionais legislativas, estamos falando de Câmara de Deputados e Assembleias Legislativas, e no fim, e na criação de uma cláusula de barreira ou cláusula de representação, que eu até prefiro, porque cláusula de barreira parece que você está limitando algo que é justo, legítimo. Não é. Né? Se não conseguiu atingir um determinado valor, a representatividade não está expressa, e essa gente não fica fora. Muita gente diz, não, mas o que vai ser dos partidos ideológicos, pequenos e legítimos? Não, eles podem disputar e eles podem ser representados pelos restos de voto na conta matemática para a escolha das cadeiras. Sobra sempre um resto, que é distribuído para os partidos, seria distribuído por esses grupos que se uniriam numa frente. Eu acho que essa solução me parece urgente. A questão que tem é a seguinte: como é que nós fazemos tudo isso para 2018? Porque 2018 é amanhã de manhã. 2018 não é o século que vem. Então, como é que nós fazemos tudo isso? Como é que a gente troca o ótimo pelo bom, o ótimo pelo necessário, e monta uma agenda que nós podemos unir aqueles que podem, neste Congresso que aí está, que não é outro, é esse Congresso que vai aprovar mudanças, de modo que a gente tenha um 2018 onde parte dessas amarras começam a serem desfeitas. E aí eu vejo uma questão importante e que precisa ser enfrentada por todos nós. Existem possibilidades concretas que nem passam pelas comissões especiais que estão criadas para fazer parte dessa agenda. Por exemplo, o projeto do senador Ricardo Ferraço já institui o fim das coligações e cria as cláusulas de representatividade. Esse projeto já foi aprovado. Esse projeto está indo para a Câmara agora, e o risco que nós corremos, por falta de visibilidade, felizmente estamos todos nós aqui com vontade de fazer política. Como diz o Platão, nós não queremos que governem a gente, né? Nós estamos aqui discutindo porque nós queremos governar. Então, se nós queremos governar, tem que olhar para isso, porque esse cavalo está na frente dos outros, e ele pode chegar no fim da corrida. Então, essa é a maneira de resolver dois dos problemas que foram citados toda manhã aqui. E eles podem ser aprovados. Nós não precisamos hoje discutir outras formas de fazer isso, basta que essa visibilidade seja dada. E a terceira questão, que essa sim me parece a mais dramática que nós temos, é como fazer o voto distrital avançar daqui até 18. Porque realmente eu não acredito que esse Congresso vá aprová-lo. Eu não acredito. Não acredito sequer que a gente consiga mobilizar a população ou explicar à população a importância do voto distrital. Porque não é fácil. Estamos nós aqui convencidos. Eu não, tomara que eu esteja errado, mas eu não acredito. Então eu acredito que esse processo, tanto das reformas econômicas como das reformas políticas, é um processo.
não é a mãe de todos os processos, nem a mãe de todas as bombas. É simplesmente um processo que continuará existindo. A reforma da Previdência terá que continuar na pauta, porque ela não vai resolver os problemas da Previdência brasileira, como todos sabemos. A reforma trabalhista continuará na pauta. Será? Sim, continuará na pauta, porque a tecnologia tem mudado a forma do trabalho. E, obviamente, que nós vamos ter que fazer novas leis para fazer frente à nova realidade. Então, nesse caso, esses processos continuarão. E o político também. Se é assim, por que a gente não dá um passo interessante, que é buscar, e isso numa empresa todos entenderiam, quando você tem um projeto que é desafiador e cujos resultados são duvidosos, por que você não faz um piloto para ver como é que funciona? Será que você não consegue fazer voto distrital em um estado? Será que não tem nenhum estado que tope? Tem estados novos no Brasil. Será que eles não podem aceitar, experimentar como é que isso funciona? De modo que a gente possa usar as universidades. O professor Zé Álvaro Moisés foi muito feliz quando disse isso. Eu tenho certeza que vários daqui vão concordar. Nós temos hoje universidades com pessoas formadas, em pensadores, capazes de analisar os dados que sobram desses processos, que não são simples, de modo a avaliar de que maneira você pode depois aplicar em estados maiores, com uma política de muitos anos, centenária, e cuja mudança não vai ser fácil. Eu não vou nem dar o exemplo de São Paulo, vou dar o exemplo do meu Rio Grande do Sul. Imaginar que você vai conseguir de hoje até as eleições do ano que vem separar o Rio Grande do Sul em distritos e que todo mundo vai aceitar e você vai aprovar esses distritos nos organismos que tem que aprovar, eu acho que é uma hipótese muito otimista, muito além da realidade. Então eu imagino que em estados menores nós podemos fazer isso. Será que não existem esses estados? Eu até tenho suspeita que sim, que tem estados que aceitariam. E seria um passo adiante, onde nós podemos medir essas coisas. Não é o que eu gostaria, mas é o que eu acho que nós avançamos ali. Vejam que eu não falei em financiamento do processo de disputa política, porque eu acho que mais importante que falar no financiamento é falar na redução de custo. Porque você financia porque tem o custo. Se você mexer no outro lado da balança, que é a redução brutal desses custos, você necessitará muito menos dinheiro para esse financiamento. E esse financiamento e essa redução de custos passa por essas mudanças legais. Infelizmente, não acredito que consigamos para 18 criar um voto distrital, mas podemos conseguir sim várias pequenas mudanças que são importantes. Todas têm dilema. Todas têm dilema. Que uma hora vão favorecer candidatos mais conhecidos, com maior recall, outra hora impedirão determinadas lideranças ideológicas de se expressarem e assim por diante. São dilemas que precisam ser avaliados. Mas coisas do tipo redução do tamanho da campanha eleitoral. Redução no tempo. Já reduzimos, elas eram maiores, hoje elas estão menores. Pode reduzir mais. E se adaptar, por exemplo, ao modelo europeu, que as campanhas duram 1 mês e meio, 2 meses, às vezes. Não mais que isso. É um exemplo. Segundo, acabar com a superprodução nos programas eleitorais de televisão. Buscando soluções como essa aqui, ó, uma mesa de debate no qual as questões possam ser expressas e não superproduções, onde boa parte do dinheiro é gasto e assim por diante. Existem inúmeras pequenas mudanças que podem ser feitas, reduzindo o custo das campanhas, do meu ponto de vista, a causa raiz de tudo isso. Eu não falei em renovação porque eu concordo com o Luiz Felipe. Eu acho que nós já estamos tendo renovação. Vou dar um exemplo nessa mesa. O Rogério. O Rogério é uma renovação. O Rogério não existia 1 ano e pouco atrás, há 2 anos e pouco atrás. Ele foi aparecendo. Claro, está lá 2013, onde tudo começa, etc. e tal, mas depois disso, começa a se constituir numa liderança e começa a receber o respeito da sociedade, que o encontra, ouve o que ele diz, concorda às vezes, não concorda, mas passa a ser um nome que passa a frequentar. Os prefeitos, nós temos novidades em quase todo o país. E querem mais? Olha o sistema educacional do Ceará. Olhem o que eles fizeram. Olhem para onde eles foram nos resultados
dos estudantes cearenses. Olhe o sistema do Piauí em educação, as mudanças que estão sendo feitas. Não vamos jogar tudo fora como se a questão da política fosse, hoje, alguma coisa que deu completamente errada. Não deu completamente errada. Precisa ser melhorada, precisa ser modificada, precisa ser reformada. Mas jogar a política toda fora é um erro. E um erro que pode nos levar a 2 limites. Riscos enormes que existem no mundo todo. Só para lembrar, quase tudo isso que nós estamos propondo tem nos Estados Unidos e eles elegeram o Trump. Não tem garantia de que no final tem a felicidade para todo mundo, né? Então, só para dizer que nós temos que evitar o risco de ter uma polarização entre aqueles que negam a política de um lado e o populismo de direita e de esquerda do outro. E torcer para ter a sorte da França e cair alguém de centro no meio da disputa. Muito obrigado.